Entrevista. E hoje a gente recebe aqui no Nova Manhã o Marcos Barros, que é presidente da Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex, que é a Abraplex, e ele também é CEO da rede Cinesystem. Marcos, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Bom dia, Mauro, bom dia a todos. Marcos, a gente está curioso para saber como é que está a situação dos cinemas no pós-pandemia. O que aconteceu? É claro que durante a pandemia os cinemas foram aí um dos setores que mais sofreram por questões óbvias, né? Tiveram que ficaram fechados durante muito tempo. Quando voltaram ainda com todas aquelas medidas de distanciamento. Como é que está a situação hoje em termos de público e de bilheteria? Bom, realmente foi o setor que mais sofreu e, na verdade, a gente continua sofrendo. Uma particularidade do nosso negócio é que os filmes, obviamente, não são produzidos pelos exibidores, são produzidos pelos estúdios. E durante a pandemia, os filmes foram, com os cinemas fechados, os filmes foram todos distribuídos através do streaming. E como as gravações também pararam durante esse período, quando voltou, a gente voltou assim com estoque zero, né? Então você teve que começar novamente a produzir todos os filmes e, infelizmente, filme não é um processo industrial, é um processo longo, é um processo criativo, né? Então o que acontece hoje é que a gente está vivendo uma crise de produto. O cliente, ele quer voltar. Quando você tem o filme, ele volta e enche as salas tão ou mais do que os momentos pré-pandemia, como a gente acabou de ver agora com o fenômeno Barbenheimer, que foi o filme da Barbie e do Oppenheimer lançados no mesmo dia, com públicos absolutamente diferentes, e que lotaram os cinemas no mundo todo, fizeram muito mais do que isso, na verdade, né? Fizeram uma verdadeira, especialmente a Barbie, fizeram uma verdadeira transformação nas nossas vidas, né? Você via rosa em todos os lugares, né? Uhum. Então, isso demonstra que o público quer realmente voltar ao cinema. Porém, nós não temos uma continuidade desses filmes. Nós estamos hoje com mais ou menos 35% a menos de títulos, comparado com o pré-pandemia. Isso equivale mais ou menos a quase 200 filmes por ano. Então a gente ainda está sofrendo bastante por conta da falta de produto, que é uma coisa que se regula ao longo dos próximos 2 ou 3 anos e devemos voltar até melhor do que estávamos antes, porque alguns streamers como Apple, Amazon, eles estão vindo pro cinema e produzindo filmes para cinema. E Marcos, em relação a esse período, né? Então tem aí essa crise de oferta de produto. Como é que os cinemas, as salas estão fazendo para se equilibrar financeiramente durante esse período? Tanto o período da pandemia, quanto esse período, digamos, de entre-safra de produtos. Porque quando voltar, né? Você falou que esse mercado deve se regular mais ou menos dentro de 2 a 3 anos, mas é preciso que as salas estejam funcionando para que o público possa ir também, né? Que as salas sobrevivam financeiramente até lá. É o nosso maior desafio hoje, Paulo. Durante a pandemia, se você somar todos os meses que a gente ficou fechados, deu quase 2 anos. E com isso, o setor se endividou. E agora, com o público ainda abaixo da normalidade, é uma verdadeira luta, realmente, você conseguir equilibrar as contas. Nós precisamos do apoio do governo através da Ancine, do Fundo Setorial do Audiovisual, que apoia o setor, e também temos uma grande dificuldade com os shopping centers, que são os nossos maiores parceiros. Praticamente 100% dos cinemas no Brasil hoje são em shoppings. Então nós precisamos ter uma negociação diferenciada durante esse período para que a gente possa chegar até 2025, que é quando a gente imagina que a situação vai estar normalizada. Essa negociação seria, no caso, os aluguéis, né, que as salas pagam nos shoppings? Exatamente. O modelo de contrato com os shoppings, ele é um modelo onde você tem um valor fixo
e um percentual. Você paga o que for maior. Na normalidade, você acaba pagando sempre o percentual, que é o valor normal. Porém, nesse período de baixo fluxo, você acaba pagando o mínimo. E isso representa apesar de ser o custo mínimo, ele representa um custo percentual muito maior sobre a sua receita, chegando a quase o dobro do que você paga durante a normalidade. Ô Mauro, já essas salas, né, que estão praticamente 100% dentro dos shopping centers, né, essa é a realidade, mas e os cinemas de rua? Você acha que eles voltam? Não. Não? Infelizmente, não. Essa é uma realidade no mundo todo, né? Não é só no Brasil. A tendência é que você concentre em espaços que tenham outras atividades, onde você consiga ter, que as pessoas possam fazer várias coisas no mesmo local. E também tem uma questão de segurança, principalmente nas grandes cidades. Você estar dentro de um shopping proporciona uma segurança para o consumidor. Então, eu não acredito que os cinemas de rua voltem. Talvez nas pequenas cidades, assim, você possa ter, mas nos grandes centros não tem como. Marcos, e para a gente encerrar, e a concorrência do streaming? Você falou que as empresas de streaming, que se tornaram grandes produtoras também, estão levando as suas produções para o cinema. Mas muita gente durante a pandemia, e não só por causa da pandemia, mas pela comodidade, às vezes pelo custo também, se habituou a assistir os filmes em casa. Como é que está essa concorrência? Bom, o nosso negócio ele é dividido em janelas. Então, a primeira janela é o cinema, a segunda janela era representada antigamente pela locadora de vídeo, né? Que depois eram aquelas fitas VHS, depois DVD, depois Blu-ray, e agora é o streaming, né? A terceira janela é a TV paga e a última janela é a TV aberta. Então, na verdade, esse é um modelo de negócio que existe há décadas e funciona bem dessa maneira. Existe muita discussão se o streaming vai substituir o cinema ou não, se os hábitos vão mudar ou não, mas eu costumo dizer assim, o cinema não é assistir a um filme. O cinema é uma experiência. Você sai de casa com a sua família, com seus amigos e vai curtir uma experiência, um local onde você está assistindo com um monte de pessoas que você não conhece, vocês estão ali rindo, vocês estão ali chorando todos juntos. Depois você vai para um restaurante ou vai fazer alguma outra coisa com seus filhos. É uma experiência social. Não é algo que você faça na sua casa. Então, o streaming, na verdade, que é a segunda janela, ele é de certa forma não, ele é um aliado do cinema, porque as pessoas que consomem, que gostam do audiovisual, elas consomem ele no cinema, no streaming, na TV. É assim que funciona. O filme ele tem uma carreira longa e a primeira janela e sempre será o cinema. Os grandes estúdios... Não, só para complementar, você falou, né, das experiências, sem contar que o gostinho da pipoca no cinema é mais gostoso, não é? Não é? Sem dúvida nenhuma. É mais gostoso. E para provar isso que eu tô falando, a própria Amazon e a Apple, que são empresas tradicionais de streaming, elas anunciaram durante a pandemia que iam investir $1 bilhão cada uma produzindo conteúdos para cinema. É no cinema que você faz o oba-oba, né? Você viu esse filme da Barbie agora que está recente na cabeça de todo mundo? Você não consegue fazer isso no streaming, né? Olha, a gente agradece muito ao Marcos Barros, que é presidente da Associação Brasileira de Empresas Exibidoras Cinematográficas, Operadoras de Multiplex e também CEO da rede Cinesystem, por conversar com a gente aqui sobre o cinema, algo que a gente gosta tanto. Marcos, a gente deseja aí que as salas aguentem firme para a gente ter sempre bons cinemas à nossa disposição e volte sempre aqui ao Nova Manhã. Bom dia para você. Muito obrigado, bom dia a todos. Um abraço. São 6h58. Você segue aqui com a gente na sintonia da Nova Brasil.